As decisões que saem lá do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mexem com a vida de todo mundo, sabia? Desde como o governo usa o nosso dinheiro até a forma como a lei enxerga as nossas relações. E hoje a gente vai mergulhar nos pontos principais do informativo 873 para entender o que está rolando de novo no direito brasileiro. Vamos nessa? Bom, nosso roteiro está dividido em 4 grandes temas, tá? Primeiro, a gente começa falando do geral, Estado e dinheiro público. Depois, o foco muda para a responsabilidade de cada cidadão na hora de fiscalizar o governo. Aí, a gente entra num debate que sempre dá o que falar, os limites da imprensa. E para fechar, vamos para o lado mais pessoal, com decisões sobre família e direitos individuais. Então, começando pelo primeiro bloco. O foco aqui é numa questão central. Como é que a justiça equilibra as contas das empresas públicas e os contratos do governo? A primeira discussão é sobre o pagamento de dívidas judiciais de empresas estatais. Algumas delas não pagam na hora, sabe? Elas entram naquela fila enorme dos precatórios, igualzinho ao governo. A grande questão é, que empresas têm esse tratamento especial? E por quê? E a resposta do STJ foi bem direta. O direito de pagar via precatório é só para aquelas empresas públicas que atendem a 3 critérios. Elas têm que prestar um serviço essencial, não podem ter concorrência no mercado e, claro, não podem visar o lucro. É basicamente uma maneira de proteger serviços vitais para a população, como saneamento ou energia, para que eles não parem por causa de uma dívida. Resumindo, então, são 3 filtros. Primeiro, o serviço é essencial. Segundo, a empresa age sozinha, sem concorrência, tipo um monopólio. E terceiro, o objetivo principal é o lucro. Se as respostas forem sim, não e não, aí sim a empresa pode usar o regime de precatórios. Essa decisão, aliás, coloca o STJ na mesma página do Supremo, tratando essas empresas quase como se fossem o próprio Estado. Agora, a gente muda de assunto e vai para uma questão de imposto que mexe com o setor de turismo. Imagina só, alguém vai numa agência no Brasil e compra um pacote de viagem para o exterior. A pergunta é, essa agência tem que pagar o Imposto sobre Serviços, o ISS, por essa venda? E a resposta do STJ foi um sonoro sim, o imposto tem que ser pago. A justificativa é que aquela isenção que existe para exportação de serviços não vale nesse caso. E por quê? Porque o tribunal olhou para o serviço que a agência realmente presta. E esse serviço não é a viagem em si, mas o trabalho de intermediar, de organizar tudo para que a viagem aconteça. A lógica por trás da decisão foi a seguinte, olha só. O que o imposto está cobrando é o serviço de intermediação. É o trabalho que a agência teve para conectar o cliente com os hotéis, com as companhias aéreas lá fora. E essa atividade de conectar, de vender, de fechar o pacote, ela acontece todinha aqui no Brasil. Por isso, não dá para dizer que é uma exportação de serviço. Faz sentido, né? E para fechar esse bloco, vamos falar de licitação. Geralmente, quando o governo vai comprar alguma coisa, ele divide o pedido em vários lotes menores. A ideia é ter mais empresas competindo. Mas e quando ele junta tudo num lote único, o que acaba diminuindo o número de concorrentes? Isso pode? É legal? E a decisão do STJ diz que sim, pode ser legal. O segredo, a palavra-chave aqui, é justificativa. Se o gestor público conseguir mostrar, com bons argumentos técnicos, por que agrupar tudo num lote só é melhor, a decisão dele é considerada válida, é um poder que ele tem. E aqui a gente vê um equilíbrio bem importante. A regra geral é fatiar a compra para ter mais gente competindo, certo? A exceção é juntar tudo num lote só. E a condição para essa exceção funcionar é ter uma justificativa técnica muito bem amarrada. Isso mostra o que o pessoal do direito chama de discricionariedade administrativa. É a margem de escolha que o gestor tem, desde que ele explique bem o porquê. Muito bem. Agora, no nosso segundo bloco, a gente vira a chave. O foco sai do gestor público e vai para o cidadão. Quando uma pessoa comum denuncia algo errado, o que ela precisa provar para que o dinheiro volte para os cofres públicos? Olha, essa decisão é um verdadeiro divisor de águas. Sabe a ação popular? Aquela ferramenta que qualquer cidadão pode usar para questionar atos do governo? Então, o STJ bateu o martelo e disse que não basta só chegar e falar que algo foi irregular. Para alguém ser condenado a devolver dinheiro, o prejuízo não pode ser só presumido. A mudança é gigante. Antigamente, a simples ilegalidade de um ato, tipo uma obra sem licitação, já podia fazer a gente presumir que teve prejuízo. Agora, a regra do jogo mudou. É preciso provar o dano concreto na prática. Tem que mostrar qual foi o prejuízo, de quanto foi e como ele está ligado diretamente à ação daquele agente público. Uma simples falha formal não é mais suficiente para condenar alguém a devolver dinheiro. Entrando agora na nossa terceira parte, vamos tocar um assunto sempre delicado: liberdade de imprensa. Onde é que a gente desenha aquela linha que separa o dever de informar do direito que uma pessoa tem à sua honra e imagem?
É uma briga de gigantes, né? De um lado, o dever de informar, que é um dos pilares da democracia, do outro, os direitos da personalidade, que protegem a honra, a imagem e a privacidade de cada um de nós. São dois direitos super importantes que, vira e mexe, batem de frente. E o STJ foi chamado para ser o juiz dessa disputa. E a decisão foi clara. A liberdade de imprensa não é um cheque em branco. Quando uma reportagem vai além do seu objetivo de informar e começa a atacar a dignidade de alguém, aí os direitos da pessoa têm que prevalecer. E isso, claro, resulta no dever de pagar uma indenização. O tribunal fez questão de detalhar esses limites. A imprensa tem um compromisso ético com a verdade, ou, no mínimo, com aquilo que parece ser verdade. Tem que preservar os direitos individuais e não pode, de jeito nenhum, usar a crítica para difamar alguém. Passou da conta na linguagem, fez afirmações categóricas sem ter como provar, apelou para o sensacionalismo, aí o exercício da profissão vira um ato ilícito. E chegamos na nossa última parte. Agora o papo fica mais íntimo, falando sobre decisões que mostram como o direito de família está se adaptando para reconhecer os vários jeitos de se relacionar que existem hoje. Bom, antes de mais nada, vamos só lembrar o que a lei define como união estável, né? É uma convivência que precisa ser pública, contínua, duradoura e, o mais importante de tudo, com a intenção clara de formar uma família. Esse é o ponto de partida legal. Só que aí vem a grande novidade do STJ. O tribunal entendeu que aquele requisito de ser uma relação pública pode ser flexibilizado ou relativizado, como eles dizem, quando se trata de uniões entre pessoas do mesmo sexo. Isso, claro, desde que todos os outros elementos, como a continuidade e a vontade de formar família, estejam lá. E por que essa flexibilização toda? O ponto-chave aqui é o reconhecimento do contexto social. O STJ foi muito sensível ao perceber que, por medo de preconceito, muitos casais homoafetivos viviam e ainda vivem a relação de um jeito mais discreto. Então, exigir que essa união fosse pública aos quatro ventos seria, na prática, criar um obstáculo para o reconhecimento dos seus direitos, além de desproteger a privacidade e a segurança dessas pessoas. Então, depois de toda essa análise, o que fica para a gente? O informativo 873 do STJ revela um judiciário que está de olho nas transformações da sociedade e do próprio direito. A gente viu o pragmatismo na gestão pública, a busca por uma responsabilidade que seja real, o equilíbrio super delicado na liberdade de imprensa e muita sensibilidade no direito de família. E fica aqui a reflexão final. Todas essas decisões mostram muito bem qual é o desafio constante da justiça, né? Como é que se aplicam regras, que muitas vezes são bem rígidas, a uma realidade que é complexa e que muda o tempo todo. Esse equilíbrio entre as normas do Estado e a proteção dos direitos de cada um de nós é a busca que move o direito. E cada decisão dessas é mais um passo nessa jornada.